Bom dia, eu sou Maria Socorro e faço parte do grupo 4. Falaremos hoje sobre um assunto muito atual que atinge várias classes sociais e normalmente os jovens, adolescentes que fazem parte desse nosso debate de hoje. Nós convidamos a doutora Deise para nos informar melhor sobre a anorexia. Bom dia, meu nome é Deise Quintão, sou médica e atualmente fazendo residência de pediatria no Hospital da Baleia e já atuo no Hospital Infantil São Camilo e no Hospital Belo Horizonte. Meu nome é Bruno e minha pergunta é: o que é anorexia e quais são as consequências? Então, a anorexia nervosa, um tema amplamente divulgado ultimamente, é caracterizada por um distúrbio alimentar com uma dieta rígida e insuficiente, o que leva o indivíduo a ter um baixo peso e um transtorno geralmente de ansiedade. Esses indivíduos, para terem essa busca pelo baixo peso, começam a ter dietas pobres em calorias e a buscar métodos que ajudem a queimar todas as calorias que às vezes eles já comem que já são poucas, como exercícios físicos extenuantes, às vezes álcool em jejum que vai ajudar a queimar as demais calorias, todos os mecanismos que eles conseguem para ganhar pouca caloria e queimar o pouco que eles têm. E isso eu costumo chamar que a anorexia tem uma busca implacável pela magreza. Mesmo quando eles já alcançam essa magreza, eles ainda continuam a olhar e se enxergar como gordos, que a gente chama de uma alteração do dimorfismo corporal, em que ele se enxerga gordo no espelho, mesmo estando já, às vezes, como a gente diz, em pele e osso, ele consegue se achar gordo e ainda buscar mais. Então, é uma doença complexa, em que traz transtornos psicológicos, sociais e fisiológicos. Completando a resposta, quais são essas consequências para o organismo? Então, um baixo peso excessivo, às vezes com 85% a menos do que seria esperado para a faixa etária para o peso, acometendo principalmente pessoas do sexo feminino na faixa etária entre 12 e 22 anos. Então, por isso, a minha área da pediatria atuante, porque nós vamos alcançar esses indivíduos na faixa de adolescentes, pré-adolescentes, já começando com anorexia nervosa. Eles vão, por esse baixo peso excessivo, eles vão ter uma baixa de todos os músculos do corpo. Então, lembrar que uma coisa muito importante, o coração é um músculo, então até às vezes os distúrbios do coração, o coração não conseguir bombear suficientemente, uma fraqueza generalizada, e às vezes a gente fala, tá pele e osso, mas até o osso pode estar rarefeito, com osteoporose, até o dente pode já começar a se calcificar, e a gente pode ter um índice de cáries. Nas mulheres é muito frequente, já faz parte até de uma das características para definir o distúrbio, que é a menorreia, a ausência de 3 ou mais menstruações na mulher, e que ela vai progressivamente perdendo, como já não tem gordura, e a gordura do corpo faz parte do processo para elaboração dos hormônios, então ela começa a não ter mais os hormônios, pode levar a infertilidade, anemia e uma desnutrição tão severa que perde até mesmo os mecanismos imunológicos, então até a defesa baixa, e levar a sérios riscos como para hospitalização, para tratar desnutrição, desidratação e infecções muito graves no organismo dessas pessoas. A pessoa com anorexia não sente fome? Não, a pessoa sente fome, mas ela se nega a comer. Mesmo estando com fome, pode ver a comida, ela já começa a olhar para a comida e contar quantas calorias estão ali. Então, se for muito, ela não vai comer. Às vezes vai chegar, vai comer um pouquinho. Pode acontecer que depois ela coma alguma coisa escondida, mas isso dá uma culpa enorme. O objetivo dela é comer o mínimo do mínimo que ela conseguir. O que leva uma pessoa a ser anoréxica? Então, hoje a anorexia é mais comum no hemisfério ocidental, em que a cultura ao corpo magro, nós vemos nas revistas, a culto como se existisse, como se fosse mais frequente as mulheres lindas e perfeitas, com corpo magro, e o culto excessivo a essa beleza exterior. Então, essas pessoas começam a levar a magreza como única forma de beleza e começam já as crianças a observar e começar a querer essa busca. E é muito frequente também no grupo das modelos, em que as modelos já têm uma cobrança excessiva, só que às vezes crianças
pré-adolescentes que são cultivadas, incentivadas a entrar no mundo do modelo, dos modelos, da moda, começam a levar esses transtornos como forma da busca pelo corpo ideal e que depois gera um transtorno psicológico em que ela ainda mesmo já estando com o corpo ideal magra, ela ainda se acha gorda. Transtornos que a anorexia pode trazer para a gente ver. Então, os transtornos um pouco eu já falei do organismo e os transtornos sociais são muito intensos, porque as pessoas com anorexia podem ser vistas com preconceito pela sociedade, as pessoas começam a achar, às vezes, ridículo uma pessoa tão magra não querer comer, mas isso é porque é uma coisa de dentro dela, ela realmente se enxerga gorda. E isso traz um transtorno de adaptação na sociedade. E às vezes um transtorno dentro da família. Então, porque todo mundo, o momento em que a gente reúne para uma ceia familiar, para um almoço, para um jantar, são momentos normalmente bem alegres, bem festivos, para ela se torna um momento de tortura, porque todo mundo vai vigiar o que ela está comendo, quanto ela está comendo, vai pressionar para comer um pouco mais. Então ela começa cada vez mais a se isolar, a ter os momentos, principalmente das refeições sozinhas, em que as pessoas não vão pressioná-la. E isso traz uma ansiedade muito grande. Os estudos demonstram que as pessoas com anorexia são mais perfeccionistas, elas buscam, já têm às vezes um desempenho até escolar melhor, porque elas se buscam fazer sempre o melhor, com um perfeccionismo muito exagerado. É possível identificar uma tendência anorexia antes que ela seja instalada? Existem alguns indícios, como eu já disse, o que a pessoa começa a levar como conceitos para a vida dela. Por exemplo, se ela já começa a estar introduzida numa família ou num meio social em que a beleza, em que a magreza, o culto a se procurar ser modelo no futuro, já pode levar, aí dependendo de como ela vai lidar com essa comida, de como ela vai procurar os métodos de emagrecer. Um ponto que a gente pode olhar é quando a pessoa começa a emagrecer exageradamente e mesmo assim ainda come pouco. Mas geralmente não é fácil identificar no início. Esse é o grande problema da anorexia, que quando as pessoas se dão conta, as pessoas já estão magras demais, excessivamente com perda de peso, já com prejuízos, e às vezes, quando a família dá conta, já é um momento de hospitalização, um momento grave e delicado para a família. Toda pessoa que tem anorexia, ela tem bulimia? Não, quando a gente fala de anorexia nervosa e bulimia nervosa, são dois temas muito parecidos. O que difere uma da outra é que a anorexia nervosa é composta pela magreza, em que a pessoa passa longos períodos de jejum, quando come, come muito pouco e está mais ligada aos distúrbios de ansiedade, de perfeccionismo. Na bulimia nervosa é o contrário. A pessoa passa por períodos de compulsão alimentar intensa e ela pode se manter com corpo médio, mas às vezes pode tender até para sobrepeso ou obesidade, em que ela passa, depois de passar esse período comendo excessivamente, ela busca métodos para eliminar tudo que ela perdeu. Às vezes purgativos, como vômito, uso de laxantes, às vezes até cocaína, que são estimulantes, para conseguir perder tudo aquilo que ela ganhou. E a bulimia está muito associada à depressão maior, porque os transtornos depressivos são associados à culpa. Então o bulímico ele sente muita culpa por ter passado aquele período comendo tudo. Nos dias de hoje, uma pessoa considerada saudável, ela pode desenvolver a anorexia? Se ela começar a conviver num ambiente e começar a definir que ela quer ser magra a qualquer preço, e começar a tiver uma pressão sobre ela, uma busca, em algum momento ela despertar o interesse pela magreza excessiva, ela pode começar a fazer todos os rituais de forma a perder esse peso excessivo. Essa busca de peso excessivo. Como se trata a anorexia? Existem algumas vertentes de tratamento para anorexia. O principal momento é a sensibilização da família e o médico que estiver de frente para uma pessoa anoréxica tem que compreender que o fundamental vai ser a empatia com esse paciente, porque elas tendem a negar o diagnóstico, a fingir que não, que comem, como eu já disse, às vezes comer escondido. E aí o mais importante é sensibilizar, é com carinho se aproximar
e tentar mostrar que os indícios de que ela está em risco para a saúde dela. Então, aí nós vamos precisar, às vezes, do tratamento de hospitalização para hidratar o paciente, para aumentar as calorias da dieta, tratar essas infecções, estabilizar o paciente, que seria um momento mais crítico. No posterior, o médico pode optar pelo tratamento farmacológico, tratando, então, nós vamos ter medicamentos que vão ansiolíticos, porque elas são ansiosas, essa busca excessiva, né, pelos métodos que ela acha mais importantes, os definitivos, e os métodos não farmacológicos, que seria a terapia cognitivo-comportamental, grupos de apoio, junto, então, a gente diz que é multidisciplinar, porque para isso tudo nós vamos precisar de um psicólogo, de um nutricionista para acompanhar e ir apoiando a pessoa a se reconstituir e ver que ela pode ser linda sem estar saudável. Agora nós estamos encerrando a nossa reportagem. Nós queremos agradecer a doutora Deise pela sua disponibilidade e vamos pedir, doutora Deise, para você deixar uma mensagem. Agradeço o carinho e o convite de vocês, é um prazer estar aqui e gostaria de deixar um recado a vocês que são jovens e que a gente busca uma sociedade mais justa e sem preconceitos, porque são os nossos preconceitos que levam as pessoas, às vezes, em busca de beleza, de padrões definidos pela sociedade que são como os ideais, os perfeitos. Então, não é a cor da pele, não é o peso da pessoa que define a beleza dela, mas que nós possamos sempre buscar a nossa beleza interior e que nós somos, diante de Deus, todos iguais e irmãos.